Bom dia a todos e a todas que nos acompanham aqui pelo plenário, pelas redes sociais, pela TV Câmara. Tide, parabéns pelo estudo feito, e foi graciosamente. O da NTP custou mais de R$1 milhão e não tem uma linha do que você colocou aqui agora, porque o estudo ele não pode ser feito somente pela encomenda. Com certeza alguém perguntou lá, quem é que fala de ônibus elétrico? Não, nem toca nesse assunto, não bota isso aí não. Deve ter sido assim, porque não tem cabimento. A gente está discutindo uma proposta de transporte coletivo para 20 anos mais 5, sem discutir modernidade. É discutir a mesmice. Não tem justificativa de 20 anos mais 5. E eu vou explicar por quê. Vamos pegar o exemplo da PPP que foi feita com relação à questão ambiental, da coleta do lixo, que vai ser feito uma usina de compostagem de milhões de reais, que a contrapartida para o investimento da empresa, naqueles milhões de reais que vão ser investidos, e vão ser colocados em solo francano. Solo francano. Se um dia tiver um rompimento de contrato, aquela empresa que colocou o investimento na usina, ela nunca mais vai retirar. Diferente do transporte coletivo. Então, justifica um prazo maior de contrato quando o investimento é extremamente alto e é um investimento que vai ficar na cidade. Agora, na questão do transporte coletivo, o investimento tem rodas. O investimento, Tide, se romper o contrato com uma empresa dessa, o investimento sai rodando no outro dia. Porque o investimento é da empresa e fica para a empresa o investimento. Não fica para o povo da cidade, se romper um contrato de transporte coletivo. Então, uma coisa que nós precisamos discutir é sobre o tempo de contrato. Os outros processos citatórios que teve, na época do Gilmar Dominici, prefeito, foi 7 anos prorrogáveis por mais 7. Na época que o Sidney Rocha assumiu, foi 10 anos prorrogados por mais 10. E aí, conseguiram fazer a proeza de não pedir autorização legislativa para a Câmara. Por isso que teve o rompimento desse contrato agora, que o Tribunal de Contas exigiu que fosse feito um novo processo. E a Prefeitura tomou as providências para fazer uma nova licitação. É por isso que nós estamos discutindo isso agora aqui. Senão nós não estaríamos discutindo a questão do transporte coletivo. Então, sustentabilidade é uma coisa fundamental. Conforto do usuário. Conforto do usuário não é só dentro do ônibus. O conforto do usuário tem que ser na espera do ônibus também. Nós passamos por Uberlândia, é de invejar. Você fala assim, mas pô, será que Franca é uma cidade? Uberaba. Sérgio, nós temos um problema orçamentário, eu concordo. Mas o que você já votou aqui, e nós já votamos aqui, de sobra de orçamento para remanejar, foi muita coisa que nós já votamos aqui. E chega de sobra, o que significa? Que o orçamento, aquela previsão é acima do que deveria estar previsto e que pode ser utilizado em determinadas áreas. Às vezes se compara o orçamento com algumas cidades que têm no seu orçamento a coleta de água, tratamento de água e esgoto. Empresas municipais de tratamento de água e esgoto. Aí, se você for fazer o per capita, comparado com Franca, Franca realmente fica muito menor. Precisava melhorar a nossa arrecadação? Precisava, e acho que a proposta que você faz de trazer novos investimentos privados para a cidade, ele é extremamente importante. Isso ajuda no desenvolvimento, e na qualidade de vida da nossa cidade. Mas eu acho que Franca, pelo potencial, pelo tamanho, pelo que Franca significa,
Franca pode melhorar e muito no transporte coletivo. Demais, pode melhorar e muito. Então, nós temos aí, essa semana ainda, Tite, para a gente ver as alterações, discutir com o jurídico da casa, o que a gente pode e o que a gente não pode, porque nós não vamos rasgar a Constituição Federal também, nós vamos fazer aquilo que o vereador, que o legislador pode contribuir nesse processo. Afinal de contas, nós não somos carimbadores malucos aqui. Chega o projeto, tem que ser do jeitinho que mandou, não pode mexer. Se for para fazer isso, não precisa pedir autorização para nós. Já manda direto para onde que tiver que mandar, não precisa pedir autorização para o Legislativo, se o Legislativo não puder alterar em nada. Né? Não tem cabimento. Então, é legítimo que o governo faça trabalhe com a sua base, é legítimo que defenda o projeto que está colocado lá, isso tudo é legítimo. Agora, nós não podemos ser cerceados no direito de legislar que foi concedido através do voto popular que nós estamos aqui. Então, nós temos que usar o poder que nós temos de representar e fazê-lo muito bem. A outra coisa que eu queria falar é com relação à SEAR. Parabenizar a Marília. Ontem foi pouco o número de pessoas que participaram, presente aqui no plenário, mas a participação através das redes sociais foi grande. Eu estava olhando ali, está batendo quase 500 visualizações a nossa audiência pública de ontem. E ficou claro que nós vamos dar uma contribuição como Câmara Municipal, através de uma comissão especial de estudos da condição de trabalho do servidor, nós vamos dar uma contribuição muito grande para a administração municipal, que às vezes passa batido, sem conhecimento, que às vezes não chega a denúncia na chefia, porque às vezes o servidor fica constrangido e com medo de fazer a denúncia, ao contrário de quando a gente visita o local de trabalho, que eles se sentem mais à vontade para poder falar as deficiências que tem e o que precisa ser feito. Olha, eu fiquei abismado com as visitas que nós fizemos, principalmente na área da saúde, na UBS do aeroporto, no Álvaro Azuz, que pela enésima vez nós já voltamos lá, fomos lá, e as coisas que parecem pequenas, mas que você vai somando uma com a outra assim, dá uma coisa gigante com relação à qualidade de trabalho do servidor público. A questão ontem colocada do pronto-socorro infantil é uma coisa que nós temos que debruçar, nós temos que olhar e nós temos que sugerir, porque nós podemos fazer um trabalho preventivo na SEAR para evitar consequências graves pelas deficiências que estão tendo. Então, nós temos que fazer isso. Foi muito boa a audiência que fizemos ontem, importantíssima, não só para a qualidade do trabalho dos servidores, mas também para a qualidade de prestação de serviço para a cidade de Franca. Ontem foi dito, se Franca hoje tem o título de uma das melhores cidades para se viver, a participação do servidor público ela é fundamental nesse processo. E agora a última coisinha que eu quero falar, não é coisinha, é um coisão, é a questão da Praça Barão. Eu queria que a Adriana colocasse. Não tem cabimento rasgar dinheiro público dessa forma. Esse banco estava em perfeitas condições de uso. O fato de reformar uma praça não significa que tem que meter a marreta e derrubar tudo. Tem que fazer um estudo para otimizar os recursos públicos. Utilizar os recursos públicos da melhor forma. Se esse banco estava em perfeito estado, por que meteram a marreta nele? E foi o que foi dito aqui. Se não acabou a reforma de uma praça ainda, como é que começa a outra? A vida de quem frequenta o centro da cidade e utiliza a Praça Nossa Senhora da Conceição tem um transtorno. Agora vai criar um outro transtorno com a Praça Barão. Olha, com todo respeito, falta sensibilidade. Falta
analisar, falar, gente, ó, enquanto não acabar... Hoje em dia, com esses processos licitatórios, que o poder público fica refém dessas empresas, porque não tem cabimento. São várias obras inacabadas e não pode começar uma outra, principalmente na questão de mobilidade urbana do centro da cidade. Como é que faz isso? Não pode ser feito dessa forma. Então, eu acho que precisa-se rever conceitos administrativos aí antes de tomar determinadas providências. As coisas não são feitas assim, as pessoas precisam ser respeitadas, o direito de ir e vir das pessoas precisam ser respeitados, porque arrebentar com a praça Barão, sem sequer ter terminado a Praça Nossa Senhora Conceição, e as duas praças são as vitrines que a cidade deveria apresentar para os nossos visitantes, é brincadeira.